Graça e paz. Estou agora com a parte 2 do capítulo 4. Pelo jeito vão ser umas três partes, mas eu tentaria isso aqui ser mais breve, porque a gente já deu início na parte 1, falando sobre a visão do trono, a importância dessa visão do trono para a igreja, de que era para eles entenderem a realidade espiritual das coisas que estavam acontecendo, não ficar desanimado, mas encorajados, e também para persistirem. No verso 4, vou repetir aqui, ele tem uma visão do trono. Desculpa, no capítulo 4, e no verso 4 ele tá vendo que ao redor do trono há 24 anciões. Aí a pergunta é, quem são esses anciões? Alguns vão falar que esses anciões talvez sejam baseados nos 24 ministérios do sacerdote de Davi em 1 Crônicas 24, 3 ao 19, ou seja, a ordem levítica. Ou os 24 porteiros de 1 Crônicas 26, 17 ao 19, ordem levítica também. Ou os 24 cantores, no capítulo 25, do 6 ao 31, também em Crônicas. Quem eles são é difícil às vezes de saber, mas temos algumas teorias. Alguns acreditam que seja os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, já que eles são mencionados juntos no capítulo 21 de Apocalipse, no verso 12 e 14. Então eles acham que é a soma dos 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Alguns acreditam aí que sejam esses, ou que sejam simplesmente uma referência aos 24 servos ou ministros da ordem levítica do Antigo Testamento. Uma coisa que nós sabemos eles não são, digamos, adoradores, não são os cristãos, não são as pessoas normais que nem eu e você. Eles representam a nós no céu, assim como os 4 seres viventes no Apocalipse representam a ordem criada, a criação. Na criação especial, que somos nós, os cristãos, aos representantes dos 24 anciões. E esses 24 anciões, se a gente for olhar bem, a função deles é bem parecido com a ordem levítica, no sentido de servir. Eles são os que apresentam as orações dos santos, que está no capítulo 5, no verso 8. Eles cantam a respeito dos santos, mas sempre na terceira pessoa. Eles nunca se colocam no mesmo patamar. Então a ideia de que esses 24 anciões são seres angelicais, são seres que não são da mesma, digamos, origem que nem a nossa, mas eles nos representam, assim como representa os 4 seres viventes, a ordem criada. E provavelmente eles são uma criação especial de Deus, que nem a gente pode ver no capítulo 22, verso 9. E de novo, eles são importantes por quê? Por que eles estão ali? Primeiro, porque eles representam a dimensão divina da igreja nos céus. Lembre-se, a gente tem falado muito entre o contraste do que está acontecendo aqui e a visão de João do céu, porque ele precisa mostrar para a igreja a realidade do que está acontecendo no céu. Ele precisa mostrar que as coisas estão funcionando, estão acontecendo, Deus está tendo um plano, a realidade dele já está em vigor, o reino do Cristo já é inaugurado. E todas essas coisas estão acontecendo e a igreja precisa estar ciente disso. A igreja precisa estar ciente que há pessoas representando eles no céu, de que há uma igreja, umas moradas, como a gente fala, sendo criadas, de que a batalha espiritual já está sendo travada, de que ela já está sendo lutada, e tudo isso a igreja precisa saber. João, então, traz essa realidade, a revelação da realidade espiritual para a realidade da igreja. E eles começam a entender um pouco mais do que está acontecendo. Então, de novo, se a gente for olhar o que eles estão fazendo, os anciões, eles possuem o próprio poder, até porque eles têm o próprio trono, eles usam coroas de ouro, eles trazem orações dos santos, no capítulo 5, verso 8, e no capítulo 8, verso 3.
Eles interpretam, eu achei muito interessante a visão de Deus pro povo. Tem muitas coisas que eles perguntam e aí João pergunta, tá, mas o que é isso? Aí vai lá um ancião assim, deixa eu explicar, né, já que você não tá entendendo. E a gente pode encontrar isso no capítulo 5, no verso 5, no capítulo 7, verso 13, e assim por diante. Existem vários versos que falam sobre isso. Com isso, as visões então são desenvolvidas nos próximos capítulos. Os santos que anteriormente eram apresentados com coroas, vestes brancas, a gente viu isso nas cartas que são dirigidas às igrejas, no capítulo 2 e 3. Eles, então, são dado esse contraste. Se você notar os anciões, eles também usam vestes brancas e eles têm coroas. E o que é prometido para aqueles que permanecem fiéis? Eles serão coroados, eles receberão vestes brancas e assim por diante. De novo, essa representação dos anciões, de novo, essa ideia de que essa igreja permanece fiel, eles vão receber também esse status, eles vão receber essa recompensa. Então, João já está mostrando o que está acontecendo. Eles não podiam se corromper, então, com a cultura pagã. E é interessante porque o encontro daí do domingo, o encontro semanal no dia do Senhor, o dia do Senhor na Bíblia é o domingo. Para caso você não saiba, se quiser pode me perguntar o porquê disso, a gente fala um pouco. Mas o encontro semanal da igreja, ela era então uma reprodução daquilo que já estava acontecendo nos céus. Era para relembrar o povo da realidade espiritual daquilo que estava acontecendo. Eles precisavam então ter essa visão, eles precisavam entender esse patamar de que aquilo que eles estavam fazendo aqui, o louvor, de cultuar a Deus, já estava acontecendo no céu. E eles precisavam, então, compreender isso para não desanimarem e para não se corromperem. O culto, na verdade, lembra deles a verdadeira identificação deles, que já está escrito já em Apocalipse 1:3. João já introduz isso. Aí a gente pula para o verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Se você é crente e lê a Bíblia bem, você já viu que essa imagem é bem comum. Indica muito julgamento. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 espíritos de Deus. A gente já falou sobre a questão das candelabros, candeeiros, dos 7 espíritos de Deus. Mas a primeira parte ali de... deixa eu ler aqui. Relâmpagos, vozes e trovões, se a gente for olhar em Êxodo 19 e 16, é a mesma palavra, é a mesma escrita e a mesma identificação. Por quê? Muitas das pragas que estão em Apocalipse são reproduções das pragas que estão em Êxodo, em que há o contraste com o Egito. Para os cristãos, então, por que essa imagem é, então, adotada? Se você lembrar bem a história do Egito, o que está acontecendo? O povo está fugindo de um lugar pagão para cultuar a Deus no deserto, para então entrar na Terra Prometida. A igreja está na mesma situação. A igreja está querendo sair ali do mundo, para sair do meio da cultura pagã, para cultuar a Deus, para chegar na Terra Prometida, no céu. Deus está salvando eles. Deus está mostrando que vai ter julgamento para os pagãos. Por isso que ele usa a linguagem de que há fogo, há trovões, a voz dele, porque no mesmo contraste, você lê em Êxodo 19 e 16, é a mesma linguagem. Se isso não te convence, é só você ir lá um pouquinho mais para frente no final e você vai ver que a igreja está diante do mar. E diante do mar, elas estão cantando a música de Moisés, a canção de Moisés. Justamente o contraste. A Bíblia é maravilhosa nesse sentido. As 7 lâmpadas de fogo, que aqui eles falam tochas, né? É também semelhante à visão de Zacarias, no capítulo 4, no verso 2 e 3. E, de novo, ela refere-se ao Espírito do Senhor. A gente falou isso já anteriormente nos capítulos e nos vídeos que já postei aqui. O verso 6 a 8 é significante, porque, de novo, não só ele possui a mesma estrutura de Daniel 7 e Ezequiel 1 ao 26, ele é
uma visão mais amplificada do trono de Deus. E aí, de novo, a gente vai vendo que o trono de Deus, cada vez mais, a sua glória é revelada, cada vez mais, existe mais aspectos. E a gente vê isso no Apocalipse. O que começava com seres angelicais, começa a introduzir os anciões, começa a introduzir alguns dos redimidos que foram martirizados, daí chega o ápice em que João vê milhares e milhares que Deus comprou de todos os povos. Eu acho essa visão maravilhosa, eu preciso me conter agora ao texto, mas enfim. Aqui no verso 6 a 8, a gente não vai falar todos agora, porque de novo meu tempo está estourando. Adiante do trono, como um mar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por trás e diante por detrás. O que a gente vai falar desse mar de cristal? Que ele é provavelmente paralelo ao mar de bronze no Templo de Salomão. Está em 2 Reis 25, 13 e Jeremias também. E ela dá a impressão de que é o templo no céu. A ideia de que esse mar também representaria no Templo de Salomão o céu. Agora, entretanto, esse mar é o Mar Vermelho. Porque no capítulo 15 de Apocalipse, no verso 2, os santos estão cantando a canção de Moisés. Eu falei para vocês agora. O Mar Vermelho, o que ele representava, né, em Êxodo, que a gente estava conversando? Ele representava um empecilho à Terra Prometida. E quando a gente olha no Antigo Testamento, é do mar que emerge a besta. Desculpa, isso em Apocalipse, mas é do mar também que há o dragão e o monstro marinho. Isaías 51:9, Salmo 74, Ezequiel 32. E Apocalipse também mostra que é do mar que representa o mal. Aí a gente vê no capítulo 13, no capítulo 15, capítulo 16 e no capítulo 11 que fala sobre abismo. Por que isso aqui é importante? Por que Daniel também 7 fala sobre esse mar e a origem da besta que está no capítulo 13 de Apocalipse? É que essa imagem da besta que emerge do mar é o empecilho do povo a chegar à Terra Prometida. E Deus vai destruir a besta que emerge do mar e o povo vai estar ao redor desse mar olhando isso. A gente vai ver então essa imagem da perspectiva divina. Deus está olhando o mar e ele está vendo o mar de cristal. Ele está vendo o mar calmo. Mas na verdade a besta que emerge de lá é porque ela está sendo destruída. Deus vai destruir. E a igreja vão estar cantando a música de redenção que é tomada ali de Êxodo, ali a canção de Moisés, em Apocalipse 15, do verso 2 ao 4. Eles estão vencendo a besta. Nós vamos vencer ela e nós vamos entoar o cântico de Moisés, uma declaração de vitória. Então a Nova Jerusalém, que a gente vê no capítulo 21, já não tem mais mar. E eu acho isso fantástico, porque Deus mesmo já vence a besta. E Deus silenciou essas águas demoníacas e estabeleceu seu trono. Então, quando a gente lê no capítulo 22 de Apocalipse, a gente já não vai achar aquele mar com a besta. A gente vai achar o rio da vida. E de onde flui do trono de Deus. Então, todas essas imagens que a gente está vendo aqui, do arco-íris, das pedras preciosas, onde Deus começa com a sua glória, aí depois a gente vê esse mar que está aqui, que mostra as vozes, o trovão, que Deus está colocando o julgamento dele sobre a terra, sobre a besta e todos os monstros marinhos, enfim. Deus também está mostrando que ele vai vencer esse mar. Ele vai destruir a Satanás e nós vamos estar presentes para ver essa destruição e nós vamos cantar a vitória. Porque aquele mar vermelho que no Antigo Testamento separava o povo da vitória, ele vai ser totalmente aniquilado. E daí vai ser somente o rio do Senhor, o rio da vida. E quando a gente olha aqui no capítulo 4, no verso 6, a gente está vendo a perspectiva de Deus, que vê isso como uma coisa de cristal, como uma coisa calma, porque Deus já está vendo lá na frente aquilo que vai acontecer. Eu vou acabar aqui porque são quase 15 minutos, perdão, gente. Se tiver mais perguntas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso e eu vou continuar os próximos capítulos falando sobre a visão do trono aqui em Apocalipse 4. Deus abençoe.